A história do futebol está cheia de grandes promessas que desmoronaram no exato segundo em que vestiram a camisa de uma seleção gigante. O peso histórico destrói mentes. Mas o que aconteceu no último teste do Brasil antes do Mundial não foi apenas mais um gol salvador nos acréscimos. Foi uma anomalia visual, uma falha que as câmeras de transmissão capturaram por uma fração de segundo nas costas de um garoto de 19 anos e que fez a imprensa, de Madrid a Buenos Aires, questionar se o destino já está escrito. O universo parece ter mandado um recado inegável. Se você quer entender a gravidade dessa imagem e o que ela significa para a hierarquia do futebol atual, deixa o like, se inscreve no canal e presta atenção no que a maioria não percebeu. No futebol sul-americano, existe um conceito invisível, mas que pesa toneladas na história do esporte: a mística da camisa. Em seleções com legado pesado, vestir o número que consagrou lendas absolutas não é apenas uma simples responsabilidade tática. É um verdadeiro teste de sobrevivência mental. Vemos constantemente estrelas mundiais, jogadores que dominam as exigentes ligas da Espanha ou da Inglaterra, entrarem em colapso total ao vestir as cores do seu país. A pressão paralisa as pernas, bloqueia a mente e destrói o rendimento. A camisa de uma seleção gigante não é para qualquer um. É exatamente dentro deste cenário de cobrança absoluta e impiedosa que a figura de Endrick desafia a lógica. E para entender a magnitude desse jogador e o porquê ele é diferente, precisamos olhar diretamente para a imagem que paralisou as redes sociais na última semana e que explica a sua aura. O Brasil enfrentava o Egito no último e tenso teste antes de estrear na Copa do Mundo de 2026. O jogo estava travado, sem espaços. Endrick sai do banco de reservas e, com apenas 6 minutos em campo, balança a rede para decidir a partida. Mas o verdadeiro espetáculo, o detalhe que explodiu a internet, não foi o gol em si. Aconteceu durante a comemoração. Quando o garoto salta para celebrar, a sua camisa número 19 sofre uma dobra no ar. O tecido amassa de uma forma geometricamente bizarra e perfeita ao mesmo tempo. Por uma fração de segundo, capturada pelas câmeras de transmissão, o número que aparece estampado de forma imponente nas suas costas é um número 10. Fãs e jornalistas do mundo todo começaram a debater. Para os céticos, apenas uma falha visual, uma ilusão de ótica curiosa. Mas para quem entende que o futebol respira mística, foi o universo entregando um sinal inegável de que o destino já escolheu o seu novo protagonista. E falar sobre esse evento cósmico da camisa, logo agora é fundamental, porque ele ilustra exatamente quem é o Endrick. A grande diferença entre este garoto de 19 anos e as promessas que fracassam é como ele processa a pressão. A maioria dos jovens precisa de um ambiente extremamente controlado e de jogos fáceis para ganhar confiança gradualmente. Endrick, não. Ele parece florescer no desespero absoluto. Vamos analisar o seu retrospecto oficial pela seleção principal, porque os números formam um padrão irrefutável. Até este momento que antecede a Copa do Mundo, ele soma 17 partidas pela equipe nacional. Sabe em quantos desses jogos ele foi escalado como titular desde o apito inicial? Em apenas um. Foi aquele empate frustrante contra o Uruguai, que resultou na dolorosa eliminação do Brasil na Copa América de 2024.
Na esmagadora maioria das outras 16 partidas, ele começou no banco de reservas. E aqui está o dado que impressiona de Madrid a Buenos Aires. Ele possui 5 participações diretas em gols importantes, sendo 4 bolas na rede e uma assistência vital. O detalhe que transforma essa estatística em algo assustador não é a quantidade, mas o contexto de tensão. Em todas essas 5 ocasiões, sem uma única exceção, o seu time estava empatando ou perdendo durante a segunda etapa da partida. Ele não aparece para marcar o último gol de uma goleada confortável. Ele marcou o gol da vitória contra a Inglaterra no Templo de Wembley. Entrou no segundo tempo no Santiago Bernabéu e ajudou a buscar um empate épico contra a Espanha. Fez o gol salvador no último minuto contra o México. Endrick atua como um desfibrilador tático em campo. Quando a equipe entra em colapso e parece derrotada, ele pisa na grama e faz o jogo voltar a viver. A camisa número 10 que o universo desenhou não apareceu por acaso. Ela foi conquistada no fogo da adversidade. Endrick, de novo, um gol que nasce numa pressão, isso é muito legal, né? Mais uma vez o Brasil pressionando ali a saída de bola, roubando a bola. Ali estavam o Matheus Cunha e o Douglas Santos, o Rafinha cruza e o Endrick, desde o início da carreira dele, no Palmeiras, na base, sempre fez muito gol, foi fundamental naquele título do Verdão, aí no Real Madrid demorou para jogar, mas os poucos jogos que ele entrava naquela Copa do Rei, ele fazia os golzinhos dele, tá arrebentando no Lyon e na seleção brasileira toda vez que entra, e hoje mais uma vez, hein? Tô pensando aqui comigo, quero ouvir vocês. Será que não tá merecendo começar como titular? No segundo tempo, o Endrick foi colocado lá. E o Matheus Cunha ficou improvisado atrás do Endrick. E pareceu que ele não está climatizado com aquela posição. Ele não estava bem. Não estava à vontade naquela posição ali atrás do atacante. Então, a gente não sabe a posição do Matheus Cunha. Tem muita vontade, mas ele não é um 10 e também não é um 9. Ponto e vírgula. Ele, assim como o Igor Thiago, é um jogador importante na única jogada que o Brasil tem. Nós não somos um time de posse de bola, de armação de jogada. Não, a nossa única jogada é a pressão contra o time que queira jogar contra a gente. E o Endrick faz um gol de... o Endrick é um cara que precisa... O Igor Thiago precisa de mais toques na bola, às vezes, para fazer um gol. O Endrick é o cara que... São caras diferentes, tá? Mas o Endrick, numa jogada, é o clássico, né? De Rafinha para Endrick e de Barcelona para Real Madrid, fez 2-1. Talvez o Ancelotti tenha que olhar muito para quem está com a faca nos dentes. Chega da palhaçada de dizer que o Endrick tem estrela. Não, o Endrick não tem estrela só não. O Endrick tem talento, o Endrick sabe se posicionar, o Endrick finaliza bem pra caramba, mesmo sendo muito novo. E quando eu digo que eu acho que o Endrick, eu falei isso no programa, que eu acho que o Endrick tem que ser titular da seleção brasileira como um 9. Muitos me debocham, muitos dizem que eu tô exagerando. Cara, esse é o moleque que mais mostra serviço quando entra na seleção brasileira, pô. O Endrick sempre que entra faz gol, participa de gol, é jovem, é forte. E como eu falei, como ele é muito jovem, sempre vem essa palhaçada. Ah, o Endrick tem estrela. Nossa, como o Endrick dá sorte. Estrela é um escambau, pô. O cara se posiciona bem, o cara finaliza com frieza. O moleque tem personalidade, mesmo sendo muito novo. E ó, de novo, ele vem mostrando que pode ser titular da seleção brasileira. Me desculpa, você ter 2 pontas, com o Endrick centralizado e o Paquetá, eu acho que essa é a escalação da seleção brasileira. E digo mais, hein? Se tiver ponta de nome, que às vezes não tá jogando muito bem com a camisa da seleção, não consegue ter personalidade com a camisa da seleção, deixa também o Luiz Henrique jogar, que sempre entra com personalidade. Agora, sem covardia de dizer, nossa,
o garoto tem estrela. Não. O garoto tem talento, o garoto tem personalidade, o garoto sabe se posicionar e o garoto sabe finalizar. Ponto. O palco está montado. Neste sábado, a equipe inicia a sua jornada no Mundial e não há mais espaço para testes ou dúvidas. A discussão que incendeia as mesas redondas de Madrid, a cidade do México, já não é sobre o futuro distante, mas sim sobre a urgência do presente. A grande pergunta que fica para você, verdadeiro fã de futebol: a mentalidade competitiva forjada no Real Madrid é argumento suficiente para Carlo Ancelotti rasgar a hierarquia e colocar Endrick como titular absoluto desde o primeiro minuto na Copa do Mundo? Ou entregar o peso de uma nação nas costas de um jovem de 19 anos é um erro tático imperdoável? Deixe a sua análise fria e direta nos comentários. E se você gosta de entender os detalhes que a grande mídia esconde, inscreva-se no canal agora mesmo. Nos vemos no próximo vídeo.